Imagine por um momento o zelador do seu prédio começando a querer determinar quais móveis você pode ter na sua casa, onde você pode trabalhar, como você vai gastar o seu dinheiro. Ou seja, se colocando numa posição acima até mesmo do síndico. Bom, esse é o Brasil que a gente vive agora, onde ministros do STF e do TSE querem se posicionar como líderes políticos, sem nunca terem recebido voto algum. Como eu disse, um zelador é escolhido para uma função. Um síndico pelo menos recebe alguns votos, isso porque quase ninguém participa dessas reuniões de prédios, mas mesmo assim ele recebe alguns votos. O nosso ministro Barroso surtou completamente e está tão escancarado, ele está tão protegido pela imprensa e por um sistema de difamação e desinformação que ele se sente confortável em fazer declarações das mais absurdas possível. E isso aconteceu no mesmo dia em que o presidente do STF soltou esse discurso justamente contra esse tipo de ação de juízes. Veja só. A sociedade não espera de magistrados o comportamento que é próprio e típico dos atores políticos. O bom juiz tem como predicados a prudência de ânimos e o silêncio na língua. Sabe o seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Sabe seu lugar de fala e seu vocabulário próprio. Agora, nesse mesmo dia, olha o que o Barroso falou durante aquela famigerada sessão, onde eles decidiram abrir um inquérito, mais uma vez, de ofício, uma coisa que não se pode, juiz não pode abrir inquérito, tem delegado, tem Polícia Federal, tem o Ministério Público para isso, onde mais uma vez eles desrespeitam a Constituição. E olha o discurso do Barroso no mesmo dia, preste atenção. Quanto às referências pessoais a mim, tratei com a indiferença possível. Eu escolhi para a minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Eu escolhi ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa? Meu amigo, você não se candidatou a nada. Você não é um político, você não recebeu voto, você não está aí para fazer história, nem para construir uma sociedade. Pelo amor de Deus, não é possível que um ministro nosso fale uma coisa dessa. E tem mais. Se eu parar para bater boca, eu me igualo a tudo o que eu quero transformar. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Eu quero que você entenda que o seu ministro, tá? Esse cidadão aqui acabou de falar assim: eu vivo para o bem e para fazer um país melhor e maior. Não uma ditadura da direita conservadora como a Venezuela, né, ministro? Ele é um juiz, gente. Esse cara tá achando que ele é político. Você votou nele? Não, alguém votou nele? Eu não me lembro de ninguém nunca ter votado no ministro do STF. Eles não têm nenhuma função política. Eles não deveriam legislar e nem impedir que o legislativo atue, como eles estão fazendo. Mas calma que tem mais. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. Que pessoa iluminada, gente. Que ser humano iluminado. Eu preferia que você tivesse essas atitudes que você acabou de descrever, ministro, do que atitudes de destruir a Constituição, perseguir pessoas inocentes, abrir inquéritos ilegais. O senhor está transformando o Brasil numa ditadura e ainda levanta a bandeira como se fosse uma pessoa democrática. Gente, a gente chegou num nível do absurdo. Não tem palavras para descrever que aberração é essa que nós estamos vivendo. O cara desrespeita a Constituição, persegue pessoas inocentes, tenta criminalizar a maioria da população brasileira que pede transparência nas eleições, interfere no legislativo, ataca o presidente, abre inquérito ilegal, mas ele é o baluarte da democracia. Temos que obedecer ao Barroso, porque ele sabe o caminho certo da história. E ele vai fazer o melhor para esse país, com todos os votos e toda essa representatividade maciça que o colocou no poder. Pelo amor de Deus. E aí a gente tem que aguentar ainda a imprensa batendo palmas para isso.
antagonista falando que tem que expurgar golpistas, e o Bolsonaro tem que ser derrubado. A minha esperança é que nós tenhamos pessoas esclarecidas em número suficiente para impedir que nós tenhamos uma ditadura instaurada por pessoas como essa que se diz representantes da democracia. E o sistema tá forte, tá difícil de derrubar ele, viu? 7 de setembro, gente, é o último recado. Ninguém aguenta mais. Eu sei que você também tá assim, eu também estou, mas nós podemos fazer o quê? Nós somos sim os verdadeiros democratas. Nós não saímos por aí botando fogo, quebrando, derrubando, nós não fazemos isso. Nós só temos uma coisa que nós podemos fazer, que está dentro da Constituição, que é a manifestação nas ruas. 7 de setembro. A nossa nova independência. Independência de pessoas como essa daqui. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.